Se juntem a mim em uma palavra de oração. Ó Deus, como te agradecemos e nos alegramos no amor do Calvário. Obrigado por nos lembrar da nossa grande necessidade e da sua provisão ainda maior. Conceda, Senhor, por sua graça, que nunca venhamos a nos cansar ou a nos acostumar com a magnitude do amor do Calvário e suas implicações em nossas vidas e em nossas eternidades. Agora, enquanto voltamos nossa atenção para a pregação da Tua Palavra, que continuemos a nos encontrar em nossa adoração, para a nossa adoração sem sentido, a menos e até que tenhamos comunhão com o Senhor. Ensina-nos, Senhor. Corrija-nos, repreende-nos, nos treine, conforme-nos à imagem do Teu Filho amado. Em outras palavras, deixe que a Sua palavra siga o seu caminho, pois oramos em nome de Cristo. Amém. Me permitam apenas dizer, quando começo aqui, que mais uma vez é um grande privilégio estar aqui. Sou grato pelo ministério do Dr. MacArthur, seu ministério e a maneira como ele afeta vidas, a maneira como afeta as famílias, a maneira como afetou as igrejas, a maneira como afeta uma geração. Mas, como todos vocês, também sou grato pelas maneiras que isso me afetou pessoal e individualmente. Eu já disse em outras conferências e em outras ocasiões que é um privilégio sem precedentes estar atrás desta mesa, deste púlpito sagrado. Nasci e cresci aqui em Los Angeles no mesmo ano em que o Dr. MacArthur começou a pastorear essa igreja. Então, eu sou grato pelo fato de termos celebrado nossos 50 anos juntos, certo? Mas eu nasci de uma mãe budista, adolescente, solteira, e nunca ouvi o Evangelho até o meu primeiro ano na universidade. Por isso, fui de Los Angeles antes de ouvir o Evangelho. E assim para Deus, em sua providência e por sua graça, me chamar para si mesmo, me salvar, me resgatar dos meus pecados e me trazer de volta a este lugar, lembrando o tempo todo que um profeta não é sem honra, exceto em sua própria cidade natal. E para me dar o privilégio de estar aqui diante de vocês, significa mais do que vocês poderiam saber, imaginar, e mais do que eu posso dizer. Bem, minha tarefa aqui hoje é abordar a questão da suficiência das Escrituras no que se refere a questões de reconciliação racial. Essa ideia e esse conceito particular de justiça que tem estado na mente e nos lábios de muitos ultimamente. E eu quero fazer isso de duas maneiras. Uma maneira de fazer isso é trazer uma palavra de clareza, uma palavra de clarificação. Muitas pessoas, de novo, quando temos discussões, acordos, debates, uma das tendências é descaracterizar ou simplificar demais os argumentos ou as posições daqueles com quem discordamos. E certamente eu não quero ser culpado disso, acusado disso, mas também não quero ser vítima disso. E eu quero ser claro a respeito do que acredito.
Eu não posso falar com todos que ensinaram esta declaração e ajudaram a elaborar essa declaração sobre justiça social e evangelho, no que acredito a respeito da importância desse momento em que vivemos, e eu acredito que não somos verdadeiros adversários. E eu acredito que temos adversários reais. Em alguns casos temos debates internos. Essa divergência e discussões fraternas a respeito das questões específicas, certo? E podem ser pequenos pontos. E esses são incrivelmente importantes. Mas o que eu tinha em mente, quando me tornei parte do grupo que reuniu essa afirmação, não era no beisebol, se preferir, aqueles pequenos debates fraternos que os irmãos têm a respeito de questões pequenas, menores. Mas o que vi foi uma questão muito maior, uma questão muito mais ampla. E às vezes as pessoas me acusam de fazer comentários velados a respeito desse irmão ou aquele outro irmão, às vezes de responder artigos que eu ainda não tinha visto. Não sei se você se lembra, mas eu moro na África e eu tenho mais do que posso dizer a respeito da graça de cuidar do que Deus me chamou para cuidar daquele povo lá. Então nem sempre vejo tudo e nem sempre vejo tudo imediatamente. Mas aqui está outra coisa que você precisa saber a respeito de mim. Eu tendo a não ter medo das pessoas, apenas dizendo. E quando eu quero dizer algo e direcioná-lo a alguém, costumo fazer isso. Amém. Acredito que esse é o nosso dever, nossa responsabilidade. Eu acredito que temos um modelo disso no Novo Testamento. Eu amo quando Paulo está escrevendo para Timóteo, em 2 Timóteo, e ele não diz apenas, há um irmão que me machucou. Ele diz, você conhece Alexandre? Você sabe, o caldeireiro lá embaixo, na rua principal, na esquina, quando você vai, você sabe de quem estou falando, certo? Aquele cara. Acredito que temos um modelo para isso, e isso é muito importante. Outra questão é que há quem tenha argumentado que o que nós abordamos é um esforço para fugir dos problemas reais ou para adotar algo que seja uma questão ampla, cultural, sistemática, e reduzi-la a algo menor que aquela outra. Quero dizer algo sobre isso hoje também, mas a outra questão é que, na verdade, estamos em guerra contra homens de palha. Que esse grande bug que acreditamos que precisamos resolver realmente não existe. Então, eu quero abordar todas essas coisas, mas vou começar abordando essa ideia de que estamos lutando contra homens de palha, de que estamos criando homens de palha para fortalecer nossa posição. Eu quero ler algo para vocês, isto é do Union Seminar. O Union Seminar é um seminário real. Eles treinam pessoas reais para o ministério pastoral real em igrejas reais. E eles responderam à nossa declaração. E aqui faz parte da resposta deles. Não vou ter tempo para ler tudo. Eles começam: teorias sociológicas, psicológicas e políticas equivocadas há muito tempo fomentam a interpretação bíblica. Amém. Foi por isso que escrevemos o que escrevemos. Mas queremos abordar as inverdades que este documento proclama. Qualquer tratado que diga que a justiça social é incidental ao Evangelho mal entende os dois. Então, quero deixar claro que não estou tirando isso do contexto. Esses indivíduos estão respondendo à nossa declaração e ao que eles enxergam como deturpações
inverdades e erros na nossa declaração. Portanto, número 1, a Escritura. Embora divinamente inspirados, negamos que a Bíblia seja inerrante ou infalível. Foi escrito por homens ao longo de séculos e, portanto, reflete a verdade de Deus e o pecado e preconceito humano. Afirmamos que os estudos bíblicos e a teoria crítica nos ajudam a discernir quais mensagens são de Deus. Este não é um homem de palha. Este é um seminário real, treinando ministros reais para ministério real em igrejas reais. Eu escrevi a respeito disso e lidei com a teoria crítica, a teoria da raça crítica, suas raízes marxistas, culturais, e muitas vezes fui acusado de perseguir os bugs que não existem, os problemas que não existem. Ouça isso de novo. Eu quero ler novamente, apenas deixe por um minuto. Embora divinamente inspirado, negamos que a Bíblia seja inerrante ou infalível. Foi escrito por homens, para que a Bíblia não seja confiável. A Bíblia não é confiável. A Bíblia não é suficiente. Escrita pelos homens ao longo dos séculos e, portanto, reflete a verdade de Deus e o pecado humano. E, novamente, essa caracterização do modo como a Bíblia chegou até nós, o modo como o cânon chegou até nós, essa caracterização está enraizada no liberalismo clássico. Reflete o pecado e o preconceito humanos. Afirmamos que os estudos bíblicos e a teoria crítica nos ajudam a discernir quais mensagens são de Deus. Então, quando lemos a Bíblia, temos de discernir o que disso vem e o que isso provém do homem, seu pecado e seu preconceito. E os estudos bíblicos nos ajudam a fazer isso, mas também a teoria crítica nos ajuda a fazer isso. Teoria crítica, que é uma teoria moderna das ciências sociais. Teoria crítica enraizada e fundamentada na sociologia moderna e psicologia e ciência política. A teoria crítica fora da Bíblia nos ajuda a ler a Bíblia corretamente e determinar o que Deus está dizendo versus o que o homem pecador está dizendo. Então, temos um novo canon aqui. E quando nós estamos explicando a teoria crítica, há mais alguns desses pontos, mas eu realmente quero que você entenda esse. Quando estamos aplicando a teoria crítica, porque muitas vezes, quando estamos nas discussões a respeito dessas questões, as pessoas dirão: bem, você não fez a sua lição de casa. O que eles querem dizer? O que eu preciso ler? E você recebe uma lista de livros, não de teólogos, mas de sociólogos e psicólogos, cientistas políticos, que estão enraizados na teoria crítica. A teoria crítica diz a um novo pecado imperdoável. Jim Wallace, na verdade, escreve um livro sobre esse novo pecado imperdoável. E o título do livro de Jim Wallace é Pecado Original da América. Racismo. O pecado original da América. Agora, Jim Wallace, na Sojourners, não acredita na doutrina do pecado original no que se refere a Adão e os humanos. Mas ele definitivamente acredita nisso no que se refere à América e à teoria crítica da raça. Então, lemos este novo canon, certo? Das escrituras, de sociólogos, cientistas políticas, ok? De psicólogos, e este novo canon das escrituras identifica para nós esse novo pecado imperdoável do racismo. Depois trazemos isso para a Bíblia e o levamos a outros teólogos e descartamos os teólogos da história com base no que encontramos em nosso novo canon da sociologia, psicologia e ciência política.
Mas isso é apenas o começo. Deixe-me ler mais algumas dessas coisas. Vamos ler a declaração a respeito do pecado. Afirmamos que todas as pessoas, sistemas e instituições são afetadas pelo pecado. Negamos, no entanto, que somos responsáveis apenas por nossos próprios pecados pessoais. Deus nos chama para entender como nos beneficiamos ou somos prejudicados pela opressão estrutural e destrói o sistema pecaminoso. Salvação, olha aqui. Negamos que a salvação só seja encontrada através do cristianismo. Que a graça salvífica de Deus seja exclusiva de qualquer fé ou religião. Além disso, aos olhos de Deus, não há diferença no valor espiritual ou no valor entre aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão. Este é um seminário real, treinando pessoas reais para posições reais em igrejas reais. Este não é um homem de palha. Deixe-me ler outra coisa. Sexualidade no casamento. Afirmamos a confirmação da ciência e das teorias de que Deus criou os seres humanos para viver em várias orientações e gêneros sexuais. O espectro da experiência sexual humana atesta o amor expansivo de Deus. Negamos que qualquer amor que não cause dano seja rejeitado. Deixe-me ler mais uma. Complementarismo. Afirmamos que essa doutrina há muito tempo é usada para propagar o patriarcado do cristão. Isso equivale a separar, mas igual envolto em linguagem religiosa. Negamos que as mulheres sejam incapazes de liderar como pastoras e sabemos que a igreja precisa desesperadamente da sua liderança. Eu poderia continuar, mas acho que o argumento foi levantado. Que este não é um homem de palha. Isso não é a invenção da minha imaginação, isso é real. E sou muito grato pelo fato de estar aberto e de poder ficar aqui e não falar com você, sabe, sobre teorias anteriores e como essas teorias estão teoricamente influenciando as pessoas e como, se ouvirmos isso, ou que podemos traçar essa teoria. Mas não é isso que estamos fazendo aqui. Aqui estão eles abertos e honestos, negando a autoridade das Escrituras, negando a inerrância e infabilidade das Escrituras, negando a suficiência das Escrituras e elevando ideologias que são antitéticas ao cristianismo bíblico e elevando coisas que a Bíblia identifica claramente como heresia. Identifies as heresy. E está fazendo isso com base no fato de que há uma autoridade para eles que é superior à autoridade da Bíblia. E é a autoridade das ciências sociais na medida em que elas apoiam seus pressupostos. Então, o que nós fazemos? Estou feliz por você perguntar. Se você tiver a Bíblia em mãos, abra no livro de Efésios. O livro de Efésios, Efésios capítulo 2. E de novo, deixe-me esclarecer a respeito disso. Eu não estou discutindo nada. Uma das coisas que acontece aqui é que há alguns homens de palha aqui, como homens de palha que argumentam que a posição neste documento, ou a posição nessa conferência, ou a posição daqueles que estão lutando contra esses tipos de coisas que li, que as nossas posições são de que o Evangelho trata apenas de como chegamos ao céu e não tem implicações na maneira como vivemos, nossas vidas em relação uns aos outros. E isso é uma mentira.
Isso é um homem de palha. Isso é absolutamente um homem de palha. Mas o problema é que quando falamos sobre as implicações do Evangelho e como vivemos um em relação ao outro, o Evangelho não é apenas o que usamos para determinar como somos feitos justos com Deus e depois deixamos de lado quando determinamos como vivemos em comunhão com o outro. Não, não, não. Então, Efésios capítulo 2, eu chamo isso a segunda metade de Efésios capítulo 2, a sessão esquecida, ok? Conhecemos e amamos Efésios capítulo 2, ou dizemos que sim, ok? O que realmente queremos dizer é que conhecemos e amamos Efésios 2. O primeiro parágrafo. Se você não pode dizer amém, você deveria dizer ai, ok? Alguém diz, aberto a Efésios 2:11 e pensamos, espere, há um versículo 11, você está inventando isso, ok? E seria o primeiro a admitir que Efésios 2:1 a 10 é tão bom quanto possível. Amém? Você nem precisa ser pentecostal para ler Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10 e sentir que precisa gritar. Amém? Mas não é como se Efésios 2, 1 a 10 nos desse as coisas boas e no versículo 11 obtivemos algo menor. De fato, em Efésios 1 a 10, temos a imagem da nossa necessidade em Cristo de salvação dos nossos pecados, por causa do mundo, da carne e do diabo. Estamos mortos em nossas transgressões e pecados e precisamos ser vivificados juntos com Cristo. Amém? E isso são apenas boas notícias. Nós devemos nascer de novo. Nós devemos ter nossos pecados tratados. Nossos pecados devem ser pregados na cruz e devemos ser reconciliados com Deus. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas não para por aí. Também estamos reconciliados um com o outro. E é isso que vemos no versículo 11. Que essa reconciliação com Deus se abre, estabelece os fundamentos e é a fonte da nossa reconciliação entre nós, entre si. Não sociologia, psicologia ou ciência política, mas o mesmo Evangelho. A partir do versículo 11, observe. Portanto, lembre-se. Agora, portanto, reporta aos versículos 1 a 10. Portanto, lembre-se de que uma vez vocês gentios na carne, chamados de incircuncisão pelo que é chamado de circuncisão, que é feita na carne pelas mãos. Agora lembre-se, vocês gentios, ele está dividindo o mundo. E isso é importante quando falamos a respeito da suficiência das Escrituras para a nossa reconciliação, certo? A suficiência das Escrituras no que se refere à justiça nesse aspecto entre nós como pessoas. Antes de mais nada, vemos sua suficiência, pois deixa claro que somos e como estamos divididos. Vemos dois grupos aqui, gentios na carne e na circuncisão. Lembre-se de que você, naquele tempo, três coisas: separados de Cristo. Segundo, alienados da comunidade de Israel. Terceiro, estrangeiros aos convênios e promessas. Por causa disso, não tínhamos esperança. Estávamos sem Deus no mundo. Apenas duas coisas aqui que são incrivelmente importantes. Primeiro, ele identifica as distinções que importam e, em segundo lugar, identifica a divisão que existe. Agora, essas distinções importantes são importantes porque muitas vezes falamos sobre distinções e sobre sermos distintos um do outro em termos de nossa raça. Raça é realmente uma construção social. O conceito de raça não é um conceito bíblico, não é uma ideia bíblica. É uma ideia construída. Constructed idea. Você não encontrará a ideia de raças na Bíblia.
a menos que a encontre no contexto histórico apropriado, onde nós vemos, número 1, que somos todos a raça de Adão, amém? Uma raça, um sangue. Somos todos a raça de Adão. A menos de 0,2% de diferença genética entre qualquer um de nós a esse respeito. De fato, nem somos cores diferentes. Amém? Tecnicamente, de uma perspectiva genética, de uma perspectiva bioquímica, somos todos da mesma cor. Nossa cor vem da nossa melanina. Todos nós temos melanina, apenas em diferentes graus. Portanto, não é que alguns de nós sejam dessa cor, alguns outros sejam dessa outra cor. Não somos apenas diferentes tons da mesma cor. Alguns de nós apenas têm mais melanina que outros, e eu quero que você me ouça sobre isso. Me ouça, só porque você não tem tanta melanina quanto eu, não se atreva a pensar que Deus não te ama tanto quanto Ele me ama, porque Ele me deu mais. Você aprende a ficar satisfeito com o pouco que tem. Mas há outra separação. Na verdade, existe uma separação que temos aqui nas Escrituras, é uma separação real. A separação é que temos as categorias raciais que temos são artificiais. Não são de natureza bíblica, nem são de natureza genética. Elas são artificiais, com base no cabelo das pessoas, em suas características, na cor da pele e coisas assim. Isso é artificial. Não é real. Estamos convencidos de que é, mas não é real. Mas a Bíblia fala sobre uma distinção real, e isso é entre gentios e judeus. Agora, as distinções raciais são coisas que criamos para nos dividir como indivíduos, e isso é loucura, é loucura. É logicamente inconsistente. Eu leio essas formas e as pessoas, você sabe, são como... Qual é a sua raça? Humano. Na verdade não. Na verdade, você é afro-americano. Como que é uma corrida? Porque delas é uma nacionalidade. Amém? Isso é conversa maluca. Como é essa minha corrida? E como posso ser afro-americano, mas se alguém vem do Egito, da Argélia ou de Marrocos, não é afro-americano? Porque a primeira parte da nossa corrida é baseada no meu continente. Bem, não, na verdade não. Somente o negro do seu continente. Uau, tudo bem. Então, por que usar o nome do continente, certo? Então, essa segunda parte é baseada na sua nacionalidade. Como você obtém uma corrida de nacionalidade? Nós inventamos isso. Não é real. Mas essa distinção é real. E nós não inventamos. Deus fez. Siga-me nisso, porque será muito importante mais tarde. A distinção entre judeu e gentio é uma distinção real. E Deus fez a distinção. Mas é uma distinção de aliança não racial. Como eu sei disso? Porque o primeiro judeu teve que se tornar um. Ele era da mesma etnia e raça, se você quiser, como todo o resto dos seus parentes. Amém? Deus não disse a Abraão, fique quieto aqui, Abraão, estou me preparando para mudar você no nível genético para que seus descendentes sejam geneticamente diferentes dos outros descendentes. Isso pode doer um pouco. Não. Ele fez
um ajuste externo. Adjustment. Circuncisão. Did not change him genetically. Não mudou geneticamente. So the Jew-Gentile divide. Portanto, a divisão entre judeus e gentios não é genética. Não pode ser. Você não pode tentar torná-la assim. Esse cachorro não vai caçar. So God actually makes this Então Deus realmente faz essa distinção. É uma distinção real e é uma distinção de aliança. Porque estou trabalhando sobre este ponto? Porque a questão é que as escrituras são suficientes. Sim, as escrituras são suficientes. Porque um dos nossos grandes problemas é permitir que uma categoria criada pelo homem nos divida. Mas a palavra de Deus que é suficiente nos diz, isso é mentira. Pare de acreditar. But beyond that, Mas além disso, ele aborda qual é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é, de novo, essa separação é artificial, mas essa separação é convencionada. E versículo 12, lembre-se de que você estava naquele tempo separado de Cristo. Eis o seu problema, alienado da comunidade de Israel, fora dessa comunidade, estranho aos convênios e à promessa, sem esperança e sem Deus em Deus. O mundo. Isso é tão ruim quanto as más notícias, amém? Qual é a nossa parte favorita da primeira metade de Efésios 2? of Ephesians 2. Our favorite part is verse 4. Nossa parte favorita é o versículo 4. Mas Deus, amém? Porque há más notícias nos versículos 1 a 3. Então você obtém, mas Deus. Veja isso. Nos versículos 11 e 12, você recebe más notícias. Versículo 13, mas agora em Cristo Jesus. As notícias são ruins no primeiro semestre, período, mas Deus. As notícias são ruins no segundo período, semestre, mas agora em Cristo Jesus. Veja o que ele diz. Vocês já estiveram longe e foram trazidos, comprados pelo sangue de Cristo. Blood of Christ. What is this an illusion? Para que isso é uma ilusão? Isso é uma ilusão no templo. Adoração ao povo de Deus. Você sobe as escadas da varanda de Salomão e quer entrar. E finalmente sabemos que lá dentro do Santo dos Santos, é lá que a presença de Deus é vista habitando. E ninguém vai lá, exceto os sumos sacerdotes, e isso apenas uma vez por ano. E então, fora disso, há um lugar onde os sacerdotes ministram, e é uma área para onde os levitas podem ir, e é uma área para onde os homens judeus podem ir, e é uma área onde as mulheres judias podem ir, e depois voltam aqui. Muito longe, você tem a corte dos gentios. Eles vieram a conhecer e amar o Senhor, mas apesar de conhecerem e amar o Senhor, ainda assim, eles estão afastados da verdadeira adoração. Longe, longe, longe da presença, das possibilidades de chegarem. Mas Cristo morre e o véu do templo é rasgado em dois. E agora, de repente, em Cristo, você que costumava sentar lá atrás, foi trazido pelo sangue de Jesus Cristo. Cristo nos reconciliou com Deus. Essa é a imagem que está em mente aqui. Versículo 14. Por quê? Porque Ele mesmo é a nossa paz, que nos tornou um e derrubou em sua carne o muro da hostilidade, abolindo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças, para que ele pudesse criar em si mesmo a respeito de um novo homem, no lugar dos dois, fazendo paz, e pode reconciliar-nos a Deus e em um corpo através da cruz, matando assim a hostilidade. Estávamos longe e fomos trazidos para perto.
O que é isso? Isso é sobre a reconciliação com Deus. Estávamos longe e fomos trazidos pelo sangue de Cristo, mas o sangue de Cristo não apenas nos aproxima de Deus. O sangue de Cristo não apenas nos aproxima um do outro. Observe o que ele diz. O sangue de Cristo nos torna um homem. É um mistério incrível. É muito semelhante, se você quiser, ao mistério do casamento. É uma coisa incrível. Você sabe, minha esposa e eu não somos parentes por sangue, mas ela é minha parente viva mais próxima. Apenas pense nisso por um minuto. Ela é minha parente mais próxima. Osso do meu osso, carne da minha carne. Ela é minha coisa boa, pessoal. Por quê? Por causa dessa obra misteriosa e sobrenatural de Deus, que nos uniu e nos tornou um. E o mesmo acontece com judeus e gentios. Deus os une e os torna um. Escute isso. Adoramos Gálatas 3:28, mas paramos muito cedo. Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre. Não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Amém, aleluia, louve ao Senhor. Não pare de ler, não pare de ler. E se você é de Cristo, então você é descendente de Abraão, herdeiro de acordo com a promessa. Você captou isso? O pai Abraão teve muitos filhos. Amém? Muitos filhos tiveram o pai Abraão. Eu sou um deles. E você também. Back to our text. Vamos voltar ao nosso texto. Ele nos torna um, mas antes de fazer isso, deixe-me dizer isso. Eu lhe disse que estava elaborando esse ponto por uma razão. Porque a ideia de que somos muitas raças, certo? E temos etnias diferentes, e a Bíblia fala disso, certo? A palavra etnia, etnos, na grande comissão, pegamos essa mensagem e vamos pregar para a ponta da etnia, certo? Todo grupo de pessoas, todo grupo étnico, nós temos etnias diferentes. Mas isso é diferente de dizer que temos raças diferentes. Existem distinções culturais diferentes entre nós e outras coisas que nos distinguem, nossas línguas e coisas dessa natureza. Mas isso é diferente de dizer que temos coisas legítimas, reais, que nos separam. Por que isso é importante? Porque se as coisas que acreditamos nos separam, são inventadas. E encontramos neste texto que uma verdadeira separação que Deus criou é superada pelo sangue de Cristo. Se o sangue de Jesus pode obliterar uma distinção real que o próprio Deus criou, então como muito mais pode se livrar das distinções artificiais que os homens caídos criaram. Vamos dar uma olhada na próxima parte disso. Tudo isso vai mudar. Ó. Versículo 17. O versículo 17 é incrivelmente importante. Ele veio e pregou a paz para vocês que estavam longe e para aqueles que estavam perto. As Escrituras são suficientes para nós nesta área de reconciliação? Sim. Absolutamente. Absolutamente. E acho que no versículo 17 pode ser o argumento decisivo para tudo isso. Ele veio e pregou a paz para aqueles que estavam longe e paz para aqueles que estavam perto.
Um dos problemas da teoria crítica, e novamente eu não queria fazer disso uma exposição da teoria crítica, mas um dos problemas é essa ideia de pensarmos em raça e racismo em termos de estruturas. E há pessoas que estão argumentando que quando você pensa em termos de raça e racismo, em termos de indivíduo, você tem um problema porque não está abordando essas estruturas. E quando você pensa em outras pessoas que dizem quando pensa em raça e racismo em termos de estruturas, você tem um problema porque não se dirige ao indivíduo. Mas a nova definição de racismo, certo? Racismo é igual a preconceito, mas poder. Bem, essa nova definição de racismo basicamente diz a mim ou a qualquer outra pessoa que não faz parte da hegemonia cultural que esse pecado é aquele que não nos toca. Eu não posso ser racista. De acordo com a definição de racismo da teoria crítica, não posso ser racista. As pessoas da minha família que quando fui para a faculdade disseram não volte com nenhuma garota branca. Não podem ser racistas. E se não tomarmos cuidado, o que fazemos é promover a identidade do grupo, nós versus eles pensando, e dizemos, sim, a cruz é poderosa e importante, vá buscá-los, Jesus, porque eles precisam ser consertados. E o judeu olha para os gentios e diz, sim, vá buscá-los, Jesus, fico feliz que você tenha morrido para poder torná-los parte de nós. E o gentio diz, sim, vá buscá-los, Jesus, porque eles nos maltrataram. Eles pensaram que eram superiores a nós, e você tem os dois grupos dizendo, vá buscá-los, Jesus. E Paulo diz aqui, parem os dois. Quero que vocês entendam. Cristo não veio porque precisava morrer para reconciliar esse grupo ou aquele grupo. São ambos e os que estavam próximos precisavam ser reconciliados, assim como aqueles que estavam longe precisavam ser reconciliados, porque a reconciliação era uma reconciliação com Deus por causa da pecaminosidade em seu coração e sua etnia não o desculpa dessa pecaminosidade em seu coração. Ouça, o ódio e os maltratos do outro não é algo que você precisa ter poder para ser culpado. Cristo vem na cruz e prega paz aos que estão longe e paz aos que estão perto. Então o que ele faz? Lembre-se do nosso problema. Antes, separado de Cristo, alienado da comunidade de Israel, e estrangeiros aos convênios da promessa. Versículo 18. Porque através dele, nós dois temos acesso em um espírito ao Pai. Ele cuidou da questão da separação. Versículo 19. Então você não é mais estrangeiro e estrangeiro, que cuida de estrangeiros para os convênios da promessa. Mas você é concidadão com os santos e membros da casa de Deus, que cuida de dos alienados da comunidade de Israel. Em outras palavras, não foram apenas os problemas pequenos ou individuais que foram tratados, mas todos eles foram tratados. Versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular na qual toda a estrutura reunida cresce em um templo sagrado no Senhor. Nele você também está sendo edificado em uma morada para Deus pelo Espírito Santo. Não podemos perder isso de vista. Uma das coisas que não podemos fazer com esse problema ou com qualquer outro problema é ter uma escatologia superrealística. Uma escatologia superrealizada simplesmente coloca meios de olharmos para as promessas de Deus, para a era futura, e assumirmos que se nos esforçarmos o suficiente,
podemos criá-las aqui agora e agora. Vivemos em um mundo quebrado e caído. Agora me ouça. Eu já disse que não estou argumentando contra o ataque ao pecado. Não apenas em toda parte, onde isso está além de todo lugar, certo? Nasci e cresci em Los Angeles, passei a maior parte da minha vida no Texas. Amen. Amém? Mas lutamos contra isso, sem uma escatologia super realizada. Vivemos em um mundo quebrado e caído. E por isso lutamos reconhecendo que teremos que continuar lutando. Lutamos reconhecendo que somos como o garoto que coloca o dedo em um buraco no dike, que outros buracos aparecem. O que isso significa é que não lutamos como se essa fosse a única área e questão que temos que combater. E se você ouvir alguns, soa assim, parece que esta é a única área e problema em que temos que lutar. Eu vou finalizar com isso. Antes de sairmos e nos mudarmos para Lusaka, plantei e estava pastoreando uma igreja em Houston. E você pode ou não estar ciente disso. A maioria das pessoas não está ciente disso, mas Houston é a cidade com maior diversidade étnica nos Estados Unidos. Não Los Angeles, nem New York. Houston, Texas. A cidade com maior diversidade étnica nos Estados Unidos. Havia um pastor em uma igreja em Houston que estava prestes a quebrar o braço dando um tapinha nas costas por causa da sua igreja diversificada e multiétnica. Cerca de 60% da igreja são principalmente pessoas brancas, pessoas desafiadas pela melanina, e cerca de 35% da igreja eram pessoas com alto teor de melanina. Ouça o seguinte: na cidade mais etnicamente diversa da América, alguém estava se aplaudindo por ter uma igreja diversificada e multicultural, porque é composta de duas etnias. Quero dizer, por lá, aqui está a igreja dele, você sabe, o peito todo esticado, olhe para isso, negros, brancos aqui juntos. Eu sou como, ok, tudo bem, bom para você. Mas e os laosianos que moram lá, e os samoanos que estão lá atrás, e os imigrantes russos por ali, e quanto ao... Veja, eu tenho medo de que o que aconteceu seja que fomos levados a dormir. E aí nós pensamos que os únicos problemas que nós precisamos resolver são questões entre pessoas com alto teor de melanina e pessoas com baixo teor de melanina. Enquanto isso, há um monte de outras pessoas por aí indo. Mas aqui está a beleza da suficiência das Escrituras no que se refere a essas questões. Não importa o que causa as divisões entre nós. A resposta é a mesma. Cristo é a nossa paz. A resposta é simples. Cristo é a nossa paz. Eu não disse que era fácil. Eu não disse que era fácil. Eu disse que daria a vocês e depois deixaria vocês. Mas menti, novamente. Ok, Jesus morreu pelas minhas mentiras. Deixe-me
conectar isso aqui. Dr. MacArthur was talking about O Dr. MacArthur estava falando sobre aconselhamento pastoral psychology and e psicologia, e o movimento da psicologia e tudo isso. Houve um período em que não acreditávamos that the scriptures were que as escrituras eram suficientes to deal with people's para lidar com os problemas das pessoas, e por isso precisávamos de pessoas treinadas em psicologia para lidar com os problemas das pessoas. Você se lembra disso? É o mesmo problema, porque não acreditamos na suficiência das escrituras. and what happened E o que aconteceu com algumas dessas pessoas é que eles ouviram esse chamado de que a Bíblia é suficiente para lidar com os problemas das pessoas. E assim as pessoas vinham até eles e diziam: estou deprimido, ou estou esquizofrênico, ou sou viciado em drogas, ou sou viciado em álcool. E algumas das pessoas, de maneira muito simplista, pegavam a Bíblia e diziam: lê estes 3 versículos e me ligue de manhã. not sufficient. Não é suficiente. That's not what's meant. Não é isso que significa aconselhamento bíblico. Amen. Amém? The answer is simple in A that, resposta é simples, pois a Bíblia é suficiente para lidar com os problemas das pessoas, but it grandes e pequenas, mas é muito difícil, difficult complicado e confuso, and messy in that pois aplicar isso exige takes a lot of muito trabalho. O mesmo se aplica aqui. hear me saying Ouça-me dizendo que issues that define nessas questões que nos dividem, raça e etnia e assim por diante, a resposta é simples. what I do not mean by that is O que não quero dizer com isso é que 3 verses in podemos apenas dizer: leia 3 versículos e me ligue de manhã. there are Há gerações bagunceiras, conturbadas, a serem tratadas, desenterradas e trabalhadas. E isso é um trabalho difícil de fazer. Mas ouça-me dizendo o seguinte: a Bíblia é suficiente for the para o trabalho pesado e o trabalho árduo. it's simple É simples, but it's hard. mas é difícil. But God Mas Deus e sua palavra são suficientes. Amém.